Você já parou para pensar que aquilo que aprendemos como mapa mundi pode ser apenas uma versão frágil da realidade? Pois é, essa ideia soa polêmica, mas faz sentido. Acreditamos que os contornos do planeta são imutáveis, quando na verdade bastaria uma mudança extrema no nível do mar para transformar completamente a geografia mundial. Agora imagine, em vez de temermos o mar subindo, ele cair 1000 metros. Contra-intuitivo, não é? Se isso acontecesse, surgiriam milhões de quilômetros quadrados de novas terras, revelando montanhas escondidas, vales esquecidos e até conexões entre continentes. Essa recompensa rápida para a curiosidade humana seria como assistir a uma aula de geografia ao vivo, onde fatos de geografia que hoje parecem fixos se tornariam apenas notas de rodapé. É um daqueles cenários que mudam a forma como vemos o mundo e como entendemos nossa própria história. O detalhe é que não estaríamos falando apenas de novas paisagens, mas também de mudanças sociais, culturais e políticas. Afinal, geografia física e geografia humana andam de mãos dadas. E um planeta redesenhado traria impactos que mexeriam tanto com a economia global, quanto com a identidade de povos inteiros. Basta lembrar de como ilhas se uniriam a continentes, mares desapareceriam e fronteiras precisariam ser repensadas. E cá entre nós, quem não fica instigado diante de uma provocação dessas? National Geographic, curiosidades de geografia, vídeos de geografia na internet. Todos teriam que se reinventar diante desse cenário. E é justamente essa mistura de ciência, imaginação e surpresa que faz a pergunta ecoar. Se o nível do mar realmente caísse 1000 metros, será que estaríamos preparados para lidar com um mundo tão diferente? Quando alguém olha para um mapa mundi tradicional, é como rever uma foto de família, o cérebro encontra padrões, se sente em casa e cria um senso imediato de reconhecimento. Isso acontece porque a geografia mundial está profundamente gravada na nossa memória coletiva, quase como uma lição de geografia que aprendemos ainda no colégio. Qualquer mudança nesse desenho mexe com essa memória, gerando estranhamento e até desconforto. É curioso pensar que algo aparentemente estático pode carregar tanto peso psicológico e cultural. O detalhe é que nosso cérebro não gosta de surpresas visuais nesse campo. Basta alterar levemente a posição de um país ou apagar uma ilha para que a sensação de familiaridade se perca. Isso explica por que tantas pessoas se interessam por vídeos de geografia que mostram mapas alternativos ou curiosidades de geografia que desafiam a forma como sempre vimos o mundo. O mapa não é apenas uma ferramenta técnica, é um símbolo de identidade e ordem. Um exemplo intrigante vem da Coreia do Norte, onde o mapa oficial coloca o país bem no centro do planeta. Para eles, aquilo não é apenas uma representação cartográfica, mas uma afirmação geopolítica. É como se fosse uma aula de geografia física e geografia humana ao mesmo tempo, misturando ciência e ideologia. Esse detalhe nos mostra como a geopolítica influencia até a forma como enxergamos o desenho do globo. Esse fenômeno vai além da política. Em livros da National Geographic, por exemplo, a escolha da projeção cartográfica pode destacar certas regiões em detrimento de outras. Uma simples troca de projeção pode transformar a percepção sobre o tamanho da África, da Groenlândia ou da América do Sul, gerando debates intermináveis sobre o que é real.
Esses debates são, na verdade, lições de geografia disfarçadas de curiosidades, revelando o quanto ainda precisamos questionar as nossas certezas. E talvez seja justamente nesse ponto que a magia aconteça, quando se percebe que o mapa não é um reflexo estático, mas uma construção dinâmica da nossa relação com o mundo. Essa relação se torna ainda mais desafiadora quando alguém propõe um cenário radical, como imaginar a queda de 1000 metros no nível do mar, algo que mudaria completamente os contornos que hoje nos parecem tão familiares. Agora imagine a cena de repente, o nível do mar despenca em 1000 metros, e como num passe de mágica, milhões, talvez dezenas de milhões, de quilômetros quadrados de novas terras surgem diante dos nossos olhos. É quase como se a geografia mundial fosse reescrita em tempo real. O que antes era oceano profundo se transformaria em planícies, vales e montanhas expostas, revelando um planeta completamente diferente do que aparece nos atlas ou nas lições de geografia que aprendemos na escola. O impacto seria tão gigantesco que diversas ilhas deixariam de ser ilhas. Elas passariam a estar conectadas a continentes maiores, mudando não apenas a cartografia, mas também a forma como povos e culturas se relacionariam. Imagine pegar um avião para o Havaí e descobrir que, em vez de água azul infinita, existe agora uma estrada de terra que liga o arquipélago ao continente americano. Esse tipo de transformação aparece em curiosidades de geografia e vídeos de geografia, mas, nesse caso, seria realidade. Além disso, países inteiros cresceriam substancialmente em área. Pequenas nações insulares que antes temiam desaparecer sob o avanço das águas, como Kiribati ou Tuvalu, de repente se tornariam donas de imensos territórios. Essa reviravolta mudaria completamente a geopolítica, já que a posse de terra significa poder, recursos e influência. É um daqueles fatos de geografia que desafiam qualquer noção de estabilidade política. Outra consequência seria a fusão inesperada de culturas. Com ilhas se unindo a continentes, fronteiras precisariam ser redesenhadas, e tratados internacionais teriam de ser renegociados. A própria ideia de soberania mudaria, pois países que antes estavam isolados poderiam ganhar conexões terrestres com potências vizinhas. As lições de geografia humana ganhariam uma nova camada de complexidade, transformando o modo como pensamos sobre identidade e território. E claro, tudo isso não ficaria restrito aos livros da National Geographic ou a uma aula de geografia física. Seria um impacto visível para qualquer pessoa. Viagens mudariam, comércio mudaria, até o turismo seria reconfigurado. Imagine caminhar até uma região que antes só era acessível de barco. E esse é apenas o começo das transformações, porque em certas regiões, como a Oceania e a Ásia, os efeitos seriam ainda mais dramáticos. Na Oceania, a transformação seria tão impressionante que até pareceria obra de ficção científica. A Austrália, por exemplo, deixaria de ser uma ilha-continente e viraria um bloco gigantesco de terra, expandindo-se a ponto de se unir fisicamente à Indonésia e até mesmo à Tasmânia. Para quem estudou geografia mundial e aprendeu sobre a separação natural entre essas massas de terra, essa conexão repentina mudaria completamente a forma como entendemos mapas e fronteiras. A Nova Zelândia, por sua vez,
ganharia uma nova identidade. As ilhas que hoje conhecemos se fundiriam em um território contínuo, enquanto extensas áreas a leste surgiriam das águas. Para os apaixonados por fatos de geografia e curiosidades de geografia, seria como assistir a uma nova era geológica acontecer diante dos nossos olhos. É até engraçado pensar que, em poucos instantes, um país famoso por estar no fim do mundo se tornaria muito mais imponente em tamanho e forma. No Sudeste Asiático, a mudança seria ainda mais radical. Regiões antes separadas por mares como Sumatra, Java, Bornéu e até as Filipinas passariam a fazer parte de um mesmo continente. Isso acabaria com boa parte da fragmentação que caracteriza aquela área, facilitando conexões culturais e comerciais. Olha, uma simples aula de geografia não daria conta de explicar o impacto. Estaríamos diante de uma verdadeira fusão de territórios que hoje abrigam centenas de milhões de pessoas. Enquanto isso, no extremo norte, Japão deixaria de ser um arquipélago isolado para se ligar diretamente à Rússia e à China. A Coreia do Sul perderia seu litoral, se transformando em um país continental, e Taiwan passaria a estar colada à China. Imagine só a reviravolta geopolítica, disputas históricas, que hoje envolvem acesso ao mar, seriam viradas de cabeça para baixo. Essa mudança drástica mostraria como geografia física e geografia humana caminham juntas, moldando a história das nações. Curiosamente, países que hoje vivem sob a ameaça do aumento do nível do mar, como Bangladesh e as Maldivas, se veriam em uma situação oposta. Com novas terras emergindo, essas regiões teriam um ganho inesperado de território, um choque de realidade que traria novas oportunidades de sobrevivência, mas também novos desafios. E isso é apenas o começo, porque quando olhamos para a África e o Oriente Médio, o impacto desse cenário se torna ainda mais intrigante. Ao observar a África nesse cenário surreal, chama a atenção o fato de que o continente em si não mudaria tanto. Seu desenho principal permaneceria quase o mesmo, mas as ilhas ao redor ganhariam uma nova importância. Maurício e Seychelles, por exemplo, se expandiriam a ponto de se tornarem enormes blocos de terra, o que alteraria tanto a geografia mundial quanto a forma como pensamos em turismo e economia local. Para quem gosta de curiosidades de geografia, é fascinante imaginar essas pequenas ilhas se transformando em gigantes regionais. No Nordeste africano, a situação seria ainda mais peculiar. O Iêmen, que hoje fica na Península Arábica, passaria a se unir fisicamente à Eritreia e a Djibouti, fechando o que hoje conhecemos como Mar Vermelho. Esse mar, que já foi palco de disputas comerciais e históricas, se transformaria em um imenso lago. Uma mudança dessa magnitude não estaria apenas nos livros de lições de geografia, mas também no centro das conversas sobre geopolítica global. Outro detalhe curioso seria a expansão da Arábia Saudita. Ao absorver terras do atual Golfo Pérsico, o país ampliaria suas fronteiras e transformaria vizinhos estratégicos, como Iraque, Kuwait, Bahrein e Catar, em países sem saída para o mar. Imagine o impacto disso na economia, já que grande parte da força desses territórios depende justamente do acesso marítimo para exportar petróleo e gás. Essa seria uma verdadeira revolução nos fatos de geografia relacionados ao comércio energético. Para o Oriente Médio, as mudanças não parariam por aí.
A história da região sempre esteve marcada por disputas territoriais e religiosas, e com um redesenho tão radical da paisagem, antigas rivalidades poderiam ganhar novas dimensões. As fronteiras, que já são motivo de tensões, precisariam ser repensadas, talvez até com a mediação de organizações internacionais. Seria como assistir a um novo capítulo de geografia humana sendo escrito ao vivo. No entanto, para além da política e da economia, essas transformações também mexeriam com o imaginário cultural. Textos sagrados, tradições milenares e até mesmo rotas de peregrinação estariam diante de desafios inéditos. As pessoas teriam que reinterpretar o espaço em que vivem, e os mapas, que sempre foram guias de identidade, precisariam ser reconstruídos. E é justamente nessa reinvenção que encontramos o gancho para observar o que aconteceria na Europa, onde as mudanças seriam ainda mais intensas. Na Europa, a transformação seria de tirar o fôlego. Os mares internos, que hoje separam países inteiros, desapareceriam, fazendo com que o continente se tornasse um imenso bloco contínuo de terra. O Canal da Mancha, famoso por separar o Reino Unido da França, sumiria do mapa, assim como o Mar do Norte. Para quem estudou geografia mundial, seria como apagar fronteiras naturais que moldaram a história por séculos. O curioso é imaginar como ficariam os livros didáticos e as lições de geografia ao retratar uma Europa totalmente unificada por terra. O Reino Unido, nesse novo cenário, não seria mais uma ilha isolada. Ele se fundiria à Irlanda e ao continente europeu por meio de uma faixa de terra conhecida como Doggerland, que já existiu milhares de anos atrás, mas ficou submersa com a elevação dos mares. Para os fãs de curiosidades de geografia, é como se o passado ressurgisse, dando nova vida a uma região que hoje só conhecemos por meio de estudos arqueológicos e reportagens da National Geographic. A surpresa maior, no entanto, seria a conexão intercontinental. Uma imensa ponte natural de terra ligaria Portugal ao Canadá, passando pela Islândia e pela Groenlândia. Isso mudaria totalmente o conceito de viagens internacionais. Seria possível cruzar de Lisboa até Quebec sem precisar de avião ou navio. Imagine o impacto econômico e cultural disso, transformando as relações entre o velho e o novo mundo em algo totalmente novo. No sul do continente, a Itália ganharia uma ligação direta com o norte da África, eliminando a barreira do mar Mediterrâneo. Já a Noruega, que sempre teve sua costa moldada por fiordes, veria surgir novas terras, mudando drasticamente seu formato. Essas alterações radicais nos lembram que a geografia física e a geografia humana estão sempre entrelaçadas, e que a paisagem pode alterar culturas inteiras. Enquanto isso, a Rússia se expandiria ainda mais em direção ao Ártico, ganhando territórios que antes estavam escondidos sob águas geladas. Isso a tornaria ainda mais influente em termos de recursos naturais e geopolítica. E se a Europa já mostra um cenário impressionante, as Américas revelariam um espetáculo à parte, com mudanças significativas que mexeriam com o equilíbrio global. Nas Américas, a transformação não seria tão radical quanto na Ásia ou na Europa, mas ainda assim traria mudanças fascinantes. Os Estados Unidos manteriam em grande parte o formato que conhecemos, mas suas costas leste e sudeste cresceriam bastante. A Flórida, por exemplo, deixaria de ser uma península isolada cercada por água
e se conectaria por terra às Bahamas e a Cuba. Imagine atravessar essa rota de carro como se fosse apenas mais uma estrada turística, algo que mudaria por completo o turismo caribenho e até os fatos de geografia ensinados nas escolas. O México também teria ganhos discretos, especialmente na porção leste, mas o verdadeiro destaque estaria no Canadá. Com a Baía de Hudson desaparecendo, o território canadense praticamente dobraria de tamanho. Além disso, uma ligação direta com a Groenlândia criaria uma nova fronteira terrestre que redefiniria o mapa da geografia mundial. Seria como ver as páginas da National Geographic tomando vida diante de nós, mostrando um continente redesenhado. Mais ao sul, a Argentina ganharia uma enorme expansão territorial. Suas fronteiras se estenderiam até englobar áreas que antes eram oceânicas, fortalecendo ainda mais sua posição no Cone Sul. Um detalhe curioso seria o das Ilhas Falkland, ou Malvinas, que deixariam de estar separadas pelo mar e passariam a fazer parte do continente. Essa mudança mexeria com velhas disputas políticas e territoriais, transformando conflitos históricos em algo completamente novo. Para os amantes de curiosidades de geografia e vídeos de geografia, esse redesenho traria a oportunidade de imaginar novos cenários de integração. Viagens terrestres entre países que antes só se conectavam por rotas marítimas se tornariam possíveis, fortalecendo a economia e aproximando culturas. Até mesmo as aulas de geografia humana precisariam ser atualizadas, já que a mobilidade e a convivência entre povos seriam reconfiguradas de forma inédita. Por fim, mesmo que o impacto nas Américas fosse moderado em comparação a outras regiões, ainda assim, ele mudaria profundamente o equilíbrio global. O narrador desse cenário hipotético lançaria uma provocação inevitável. Qual país teria mudado mais de forma? Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido são candidatos fortes, mas essa resposta depende muito da forma como cada um enxerga a geopolítica e a beleza da geografia física. No fechamento desse cenário hipotético, surge a pergunta inevitável: qual país mudou mais de forma? Essa questão não é apenas um convite à curiosidade, mas também uma forma de refletir sobre como enxergamos o mundo. Para alguns, a Nova Zelândia teria passado pela transformação mais radical, deixando de ser um arquipélago isolado para se tornar um bloco imenso de terra. Para outros, a Noruega teria sofrido uma mudança ainda mais drástica, já que suas costas e fiordes icônicos simplesmente deixariam de existir. É como se cada fato de geografia revelasse não apenas uma mudança física, mas também cultural e simbólica. O Reino Unido também aparece como candidato nessa disputa imaginária. Deixar de ser uma ilha e se conectar diretamente ao continente europeu e à Irlanda apagaria séculos de isolamento natural. Isso mexeria não apenas com a política, mas também com a identidade nacional britânica. Uma transformação desse porte iria muito além de um detalhe cartográfico, pois tocaria em sentimentos de pertencimento, soberania e história. É o tipo de curiosidade de geografia que mostra como o espaço molda as pessoas. Essa reflexão não se limita ao tamanho das mudanças, mas à forma como elas afetariam nosso modo de viver. Afinal, a geografia humana nos ensina que território e identidade caminham juntos. Quando se altera a paisagem, também se alteram tradições, rotas comerciais, hábitos culturais
e até mesmo crenças religiosas. Em outras palavras, mudar o mapa é mudar o próprio destino de uma nação. E isso não é apenas teoria. Basta lembrar como a divisão ou união de territórios ao longo da história sempre redefiniu impérios. Em um cenário desses, os mapas que hoje vemos em revistas como a National Geographic pareceriam relíquias de uma era distante. O mundo ganharia novas fronteiras, novos vizinhos e novas histórias para contar. O simples ato de olhar para um globo terrestre numa aula de geografia se tornaria uma experiência diferente, cheia de surpresas. E os vídeos de geografia que circulam pela internet seriam obrigados a se reinventar, acompanhando a nova paisagem. No fundo, essa reflexão abre espaço para algo ainda maior. Se a queda de 1000 metros no nível do mar mudaria tanto, será que realmente entendemos a fragilidade daquilo que chamamos de mundo conhecido? Essa provocação deixa uma porta aberta para imaginar cenários ainda mais ousados onde a geopolítica, a ciência e até mesmo a imaginação coletiva se encontram. Agora que você percorreu esse exercício de imaginação, fica a pergunta: o que faria se o mundo mudasse tão drasticamente da noite para o dia? Talvez você percebesse que aquilo que parecia estável, como os mapas que decoramos nas aulas de geografia, é muito mais frágil do que imaginava. Essa reflexão não é só sobre o mar, mas sobre como vivemos acreditando que as coisas sempre serão iguais, quando na verdade a história nos mostra que nada permanece intocado. E se essa mudança radical acontecesse, como você se adaptaria? Pensaria em migrar para novas terras expostas, exploraria recursos recém-descobertos ou tentaria preservar tradições em meio ao caos? Essa provocação abre espaço para algo maior. Será que não está na hora de enxergarmos nossas próprias vidas como territórios em constante transformação? A geografia humana nos mostra que sociedades que se adaptam são as que prosperam, e isso vale também para indivíduos. Por isso, ao invés de olhar para esse cenário apenas como ficção, use-o como metáfora para questionar sua própria realidade. Quais áreas da sua vida estão submersas, esperando emergir? Quais fronteiras pessoais precisam ser redesenhadas? É nesse ponto que curiosidades de geografia e fatos de geografia se misturam com lições de vida, revelando que mudanças extremas podem ser, na verdade, oportunidades escondidas. E eu deixo aqui o convite. Compartilhe nos comentários qual país você acha que mudaria mais e como isso afetaria o mundo. Será que seria a Nova Zelândia, a Noruega ou o Reino Unido? Ou talvez outro lugar que você conhece bem? Essa interação é o que torna o conhecimento vivo, e cada resposta pode abrir uma nova visão. Então, se você quer continuar aprendendo sobre geografia mundial, geopolítica e todos esses cenários que desafiam nossa imaginação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque no fim das contas, o mapa pode mudar, mas a busca por conhecimento é o que realmente nos conecta.